Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Já se passaram 40 dias da celebração da Páscoa do Senhor. E também nesse tempo fomos experimentando na liturgia e na vida uma obra determinada, específica, particular da parte de Deus, como bem nos sugere o número 40 nas Sagradas Escrituras. Ao longo da história da salvação, esse número aparece como um tempo de graça, um tempo determinado, um tempo de uma obra de Deus. Esse tempo da Páscoa foi nos dado como um tempo para acolhermos a ressurreição do Senhor como nossa ressurreição e nossa vida plena. Interessante a expressão desses 40 dias, ou do número 40, ou do tempo determinado. O que faz o tempo sem determinação, portanto sem direção, sem conteúdo, se transformar em kairos, se transformar no tempo da graça de Deus? A resposta poderia ser justamente a relação do tempo com a palavra. Quando nós relacionamos o tempo com a palavra qualifica o tempo. E para nós, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, como precisamos fazer dialogar esse tempo difícil com a palavra de Deus, esse tempo de prova com a palavra. E a palavra nos traz a presença de Deus, o chamado de Deus, a promessa de Deus. Presença, chamado e promessa fazem com que qualquer tempo se transforme no tempo da graça de Deus, no tempo da obra de Deus. E poderíamos tirar uma primeira provocação: como estamos vivendo esse tempo? O tempo da liturgia, com a ascensão do Senhor, com a conclusão dessa manifestação particular do ressuscitado para os discípulos e para nós, e à luz desse tempo da liturgia, como estamos vivendo esse nosso tempo, atravessado de tantas dificuldades, provações, desafios, mas também da graça de Deus, porque a graça de Deus atravessa o tempo e nós precisamos aprender a acolhê-lo. Como vivemos esse tempo? Como os 40 da Bíblia, ou um tempo indeterminado, sem direção, sem conteúdo? O chamado de Deus é que façamos a experiência de acolher no centro do nosso tempo a palavra viva que é Cristo, a sua presença, o seu chamado, a sua promessa. A celebração da Ascensão, na conclusão desses 40 dias da Páscoa, do prolongamento da Páscoa, nos abre a compreensão do mistério de Cristo morto e ressuscitado. A Ascensão é uma grande chave de leitura do mistério pascal, do mistério de Cristo morto e ressuscitado, nossa vida e nossa salvação. E os textos da liturgia da palavra de hoje podem nos oferecer alguns passos importantes na compreensão da ascensão
como chave de leitura do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tomemos os Atos dos Apóstolos, essa primeira leitura da liturgia de hoje, alguns versículos. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No contexto do retorno ao Pai, João contempla a ascensão como retorno ao Pai, e é uma forma de entendermos essa ascensão, o Senhor, usando a linguagem do símbolo, sobe ao Pai. João diz que Jesus retorna ao Pai. A solenidade da ascensão é a solenidade desse retorno de Jesus ao Pai. Não mais a experiência particular de ver o Senhor ressuscitado com os olhos da carne e do coração dos primeiros discípulos, mas agora o Senhor retorna ao Pai, e nós vamos ver, sem deixar de nos acompanhar, Ele muda a forma da sua presença. Esses 40 dias foi para fundar a experiência da ressurreição da parte dos discípulos. Os discípulos precisavam ter enraizada a experiência da ressurreição nas suas vidas. E aí o Senhor então se manifesta de uma forma toda especial para que os discípulos tenham a sua fé confirmada, para que os discípulos possam agora viver enraizados no mistério da fé. Isso não é difícil de entendermos. Também na nossa vida nós temos momentos de grandes manifestações do amor misericordioso de Deus, da presença do ressuscitado. Essas grandes manifestações duram um tempo determinado e depois elas se transformam em combustível, em luz para o nosso dia a dia. O Senhor nunca nos abandona, Ele muda a forma da sua presença para nos provocar a dar frutos. Então, no contexto do retorno ao Pai, que é a ascensão, Jesus faz a promessa do derramamento do Espírito Santo. Esse será o fruto maior da morte e ressurreição do Senhor. Porque o Senhor morre e ressuscita, não para si, Ele não precisava morrer e ressuscitar, mas morre e ressuscita, como diz o nosso credo, por nós homens e para a nossa salvação. Tudo que o Senhor experimenta na carne é para a nossa salvação. Recebendo o Espírito Santo de Deus, nós recebemos a vida nova, plena e definitiva que o Senhor conquistou com a sua morte e ressurreição. A morte e a ressurreição do Senhor é para a nossa salvação. E nós tomamos posse dessa salvação, acolhemos os frutos dessa salvação que vem do mistério da cruz e da ressurreição, recebendo, acolhendo o Espírito Santo. Então, primeira chave de leitura, o Senhor retorna ao Pai, mas nos envia o Espírito Santo, porque o fruto da ressurreição é para cada um de nós. E como nós precisamos dessa ressurreição na nossa vida, como nós precisamos dos frutos da ressurreição na nossa vida e temos acesso a esses frutos, acolhendo o Espírito Santo que já nos foi derramado. Um pouco mais adiante, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Com o dom do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito do Pai e do Filho, que é a fonte da nossa identidade cristã, nós nos tornamos cristãos bebendo do Espírito de Cristo, sendo mergulhados no Espírito de Cristo pelo batismo, sendo reacesos do Espírito Santo para a missão e a identidade do Cristo, sendo alimentados do Espírito Santo pelo corpo do Senhor. Ele é a nossa identidade, mas também temos um segundo fruto da ação do Espírito Santo, intimamente ligada à identidade do cristão, à identidade da nossa fé, que é aquele de sermos testemunhas. Ora, quando bebemos do Espírito Santo, experimentamos a salvação já agora, uma salvação inicial, que vai iluminando, libertando a nossa vida, até se tornar plena quando encontrarmos a Deus face a face, mas também nos faz, a partir dessa transformação pessoal, testemunhas das obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, como bem faz notar a primeira carta de Pedro. Aquele que é transformado no Espírito do ressuscitado
se transforma em testemunha. Vejam, do derramamento do Espírito Santo nasce, transborda com gratidão e generosidade a missão de ser testemunha. Quem testemunha o Evangelho de uma forma profunda e eficaz, senão aquele que é grato por aquilo que Deus fez em sua vida por meio de Jesus? A missão, a evangelização, o testemunho é fruto dessa experiência do amor que gera gratidão. Quem não é grato não pode ser testemunha, não pode ser testemunha da ressurreição, do ressuscitado, da salvação, da vida nova. Então, o segundo fruto da morte e ressurreição do Senhor que o Espírito Santo nos dá é aquele da missão, intimamente ligado àquele da identidade da nossa fé. Dando-nos o Espírito Santo, o Senhor nos fez cristãos. E com o Espírito que nos faz cristãos, nos fazemos também testemunhas. Terceira coisa que poderíamos tirar do livro dos Atos dos Apóstolos: Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o cobriu de forma que seus olhos não podiam mais ver. Os discípulos parecem experimentar um distanciamento da parte de Jesus. Vejam, ao longo de toda essa semana, naquela pedagogia maravilhosa da liturgia, fomos lendo trechos do Evangelho de João, em que Jesus preparava os discípulos. De uma forma mais larga, nós podemos entender: preparava os discípulos, sim, para a morte, para essa mudança também muito trágica, difícil, que seria a cruz, mas no contexto litúrgico mais largo, prepara os discípulos também para a ascensão, porque os discípulos fazem experiência de dois rompimentos, dois particulares rompimentos. Primeiro, aquele da cruz. O Senhor, que eles tinham deixado tudo para seguir, morre na cruz. Parece ter falido, parece ter abandonado. Mas o Senhor ressuscita e caminha com os discípulos um tempo, para Lucas 40 dias. Mas esse tempo determinado, que é um tempo da obra de Deus, de uma obra específica de Deus no coração dos discípulos, nós falávamos isso no início, foi o tempo para confirmar a fé do ressuscitado, da ressurreição no coração dos discípulos, tem fim. E agora os discípulos vão experimentar um outro aparente rompimento. E na liturgia, nesse olhar mais largo da liturgia, nós podemos dizer que o Senhor preparava os discípulos tanto para a cruz, como também para a ascensão. São mudanças na forma da presença, da companhia de Jesus. Então Jesus foi catequizando os discípulos e foi também nos catequizando nessa experiência da liturgia. Não vos deixarei sozinho, eu vou, mas voltarei. E quando eu voltar, a vossa alegria será plena. Jesus foi preparando essas palavras de tanto consolo: vou, venho, mas eu não vou abandonar vocês, não vou deixar vocês órfãos. E quando eu vier, a vossa alegria será plena e ninguém poderá tirar essa alegria. Jesus alarga o coração adolorado dos discípulos para esperar nas suas promessas. Por isso que a palavra de Deus qualifica todo o tempo, também o tempo de sofrimento, porque vai alargando o coração para esperar a promessa de Deus. Um pouco de tempo vocês vão viver, mais um pouco de tempo vocês não vão viver, mas eu vou retornar. E quando eu retornar, a alegria será plena. Quantos reencontros com o Senhor ao longo da nossa vida sustentaram o nosso caminhar. E quando recordamos esses encontros do Senhor, esses reencontros, alimentamos a fé, erguemos a nossa cabeça, mesmo que adolorados e sofridos, e continuamos caminhando na direção das promessas de Deus, que não tardam, que chegarão no tempo dele e que nos dará uma alegria que não pode ser roubada. Não se trata de abandono, mas de um novo modo da sua presença. O Senhor agora permanecerá na igreja, no coração dos discípulos, por meio do Espírito Santo. Ele continua nos falando por meio do Espírito, agindo em nosso favor pela palavra proclamada, pelos sacramentos celebrados na igreja, no interior do coração daqueles que creem e são dóceis às suas moções, aos seus movimentos. Mas o Espírito também nos acompanha e nos traz Jesus
na vida de todos os dias, quando ela é intimada pela palavra e pela presença de Jesus. A ascensão do Senhor nos fala de uma busca mais profunda do rosto de Cristo, dos frutos do seu mistério pascal. Nos fala de um chamado a reavivarmos a nossa fé, a sairmos da superfície e a mergulharmos ainda mais profundo no mistério de Deus. Talvez a companhia do Senhor tenha feito com que os discípulos se acostumassem com o seu mistério. E agora esse rompimento é pedagógico, porque ele visa despertar no coração dos discípulos o desejo e a decisão ainda mais firme pelo Senhor. Fiquei pensando, usando uma imagem um pouco imprópria, que o Senhor se apressa no caminho do retorno ao Pai para provocar nos discípulos o gosto novamente pelo caminho. Porque talvez a companhia do Senhor, e mesmo em situações de cada dia, tenha feito os discípulos cansarem, desanimarem. E essa ausência do Senhor é uma ausência que inquieta. É aquele jogo bonito do amor, presença e ausência. Porque se for presença demais, sufoca. Se for ausência demais, provoca esquecimento. E Deus é o amante que nos apaixona sempre, porque, em um certo sentido, brinca de ausência e presença, de modo a alimentar o nosso amor. As presenças do Senhor são consolo, as ausências do Senhor são chamados. Permitam-me repetir. As presenças do Senhor são consolo. É maravilhoso ser consolado. Mas as aparentes ausências do Senhor são chamados a continuar caminhando, a buscar com mais força, a despertar no nosso coração um desejo ainda mais intenso do rosto de Deus. O salmista diz: a tua face, Senhor, eu procuro, não me escondais a tua face. Justamente porque essa aparente ausência de Deus provoca e deve provocar no coração prontidão, vigilância, desejo renovado. Vou caminhar na sua direção, porque sem Ele não consigo mais viver. Então, a ascensão do Senhor é um convite a nos aproximarmos, a termos despertado o desejo adormecido, para conquistar de forma ainda mais apaixonada a nossa decisão de não nos afastarmos dele. Vejam, a ausência nos traz uma revelação ao contrário. Também assim nas nossas relações humanas. A ausência faz com que nós consigamos medir o lugar que as pessoas ocupam na nossa vida. Quando elas não estão presentes, e nós sentimos a saudade, e nós ponderamos como é bom estar na comunhão com as pessoas, temos a medida. E quando temos a medida, podemos então entender que são importantes, fazem a minha vida mais feliz, mais rica. Pois bem, essa aparente ausência do Senhor faz com que nós consigamos, ao menos, ainda que inicialmente, medir a importância que Ele tem na nossa vida. E, iluminado pela palavra, aquele que faz essa experiência não fica na amargura, não fica na reclamação, não fica no desespero. A palavra alarga o coração para buscar aquele que se deseja, aquele que é o desejo mais profundo do nosso coração. A ascensão do Senhor nos fala dessa busca, essa busca incessante, diária, essa aventura que é a mais apaixonante da vida, o rosto de Deus. E nós então temos esse caminho para encontrar o Senhor deixado por Ele mesmo. E esse caminho vai resultar no coração de Deus. Porque o Filho de Deus feito carne nos abre um caminho para o mistério de Deus. A meta do nosso caminho é Deus mesmo. A nossa humanidade foi introduzida no mistério de Deus através da ascensão. O Senhor que faz a experiência de retornar ao Pai também com a nossa carne. Isso é interessante. E já os primeiros séculos da igreja nos ensinavam a entender a humanidade agora na Trindade. A humanidade do Filho de Deus. E essa humanidade é como uma porta pela qual nós podemos entrar e mergulhar no mistério de Deus. Vejam que coisa bonita. A humanidade de Jesus é a porta aberta pela qual nós penetramos o mistério de Deus. E essa porta não está distante, está em Deus mesmo.
porque o movimento da ascensão nos faz entender que a nossa humanidade agora está em Deus de forma definitiva, porta aberta para aqueles que desejam entrar, para aqueles que caminham com passos decididos. A mudança do modo da sua presença reserva para nós o dom mais alto a ser buscado e vivido com intensidade do desejo e atitudes, que é o Espírito Santo. Essa é a semana em que nós somos chamados a continuar e a intensificar a súplica para que o Senhor abra o seu coração, por assim dizer, e derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo já age na igreja, já foi derramado na igreja, mas nós pedimos ao Senhor então que renove-nos. Quando dizemos, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, estamos dizendo por trás disso, renova a efusão do Espírito Santo no nosso coração, no coração da igreja, porque nós precisamos nos decidir novamente pelo Senhor, porque nós precisamos despertar a nossa experiência de fé, de modo que ela se torne fecunda, porque nós precisamos nos tornar testemunhas, resposta de Deus para esse mundo que espera, mesmo sem saber, a consolação que vem do seu coração. Que ao longo dessa semana, cada dia dessa semana, o nosso coração arda de desejo e a invocação que seja a expressão do desejo do nosso coração seja justamente essa: vem Espírito Santo, transforma a face da igreja, transforma o mundo, transforma o nosso tempo sofrido, o nosso tempo ferido, o nosso tempo doente, faz com que esse tempo seja o tempo da obra de Deus, seja o tempo da restauração de Deus, seja o tempo da vida plena que vemos no ressuscitado e que é a nossa promessa e a nossa herança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.